Amazon Wild, sobrevivência brutal na selva tropical. A Amazônia, o pulmão verde do planeta, se estende por mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, um labirinto de vida sem limites. Aqui, sob o denso e sempre úmido dossel, onde a luz do sol só se filtra através de estreitas fendas entre as folhas, existe um mundo selvagem tão estranho que desafia a imaginação. Todas as manhãs, a floresta acorda com uma sinfonia de pássaros, insetos e o gotejar da água que se abre caminho entre as raízes gigantes. No entanto, por trás dessa fachada pacífica, esconde-se uma luta implacável pela sobrevivência, na qual cada criatura desempenha o papel principal no grande drama da natureza. Ao amanhecer, no rio Purus, um dos principais afluentes do Amazonas, uma suave luz dourada atravessa a névoa espessa e se reflete na água turva como um espelho trêmulo. Na quietude do pântano, uma anaconda fêmea gigante começa a se mover. No frio da madrugada, seu enorme corpo se eleva lentamente das profundezas, pesado, mas poderoso. Gotas de água brilham em suas escamas lustrosas, evaporando-se como fumaça. Este é um momento crucial, como réptil de sangue frio, ela precisa do calor do sol antes de começar a caça. É uma fêmea adulta, com mais de 7 metros de comprimento e quase 200 quilos de peso. Nenhum predador ousa desafiá-la. Na margem úmida de um rio próximo, um rebanho de capivaras sai de suas tocas. Eles começam o dia pastando e bebendo, sem saber que a morte os espreita silenciosamente sob a superfície tranquila do rio. A anaconda se aproxima em silêncio perfeito. Sem ondulações. Sem ruído. E então, em um piscar de olhos, ela ataca.
À medida que o sol se eleva, a cobra começa a engolir sua presa pela cabeça, deslocando a mandíbula em uma demonstração milagrosa. O processo dura horas, mas para a anaconda, este banquete lhe dará energia para semanas. Dias depois, a fêmea atrai um grupo de machos para acasalar, e seus corpos se entrelaçam ao seu redor em um ritual silencioso sobre o rio. Quando eles partem, ela mergulha novamente nas profundezas, levando dentro de si uma nova geração pronta para nascer. À medida que o sol se eleva, atravessando a imponente copa das árvores que paira sobre o rio, a vida agita-se com intensidade. O coro dos pássaros, o zumbido dos insetos e as ondas ondulantes das criaturas que nadam fundem-se numa sinfonia natural. Numa tranquila curva do rio, uma família de lontras gigantes está muito ativa. A mãe fica de guarda na margem enquanto seus filhotes deslizam na água, balançando a cauda e brincando, levantando uma espuma de bolhas brancas. De repente, ondas se espalham pela superfície da água à distância. Um focinho longo e marrom opaco se ergueu como um tronco à deriva, o jacaré. Sem necessidade de um sinal, o bando de lontras imediatamente formou uma meia-lua. O confronto terminou rapidamente, mas foi o suficiente para colocar o predador em desvantagem. O jacaré recuou para águas mais profundas e desapareceu na lama. As lontras se reagruparam, cercando seus filhotes como se nunca tivesse existido qualquer ameaça. A lontra gigante, Pteronura brasiliensis, é o maior mamífero carnívoro que vive nas águas doces da América do Sul, atingindo até 1,8 metros de comprimento e pesando até 30 quilos. São criaturas muito inteligentes, com reflexos rápidos e laços sociais extremamente fortes. Ao contrário da maioria dos predadores que vivem sozinhos, as lontras gigantes vivem em grupos familiares estáveis que variam de 3 a mais de 10 indivíduos. Elas criam seus filhotes juntas, caçam peixes juntas e defendem seu território juntas, desde aves de rapina até crocodilos. Com um olfato apurado, pelagem espessa e impermeável e mandíbulas poderosas, elas são os principais predadores do ecossistema de água doce da Amazônia.
Mas é seu trabalho em equipe e seu feroz instinto parental que tornam essas montras lendárias na floresta tropical. Sob a camada úmida de folhas em decomposição da Amazônia, o solo parece se mover. As formigas guerreiras, centenas de milhares delas, avançam como uma cascata negra. Um grilo perdido cruza seu caminho e é cercado instantaneamente. Suas mandíbulas minúsculas dilaceram seu corpo e, em questão de segundos, a presa desaparece sem deixar vestígios. Elas se movem constantemente, todas as noites, unem seus corpos para formar um ninho vivo que protege a rainha e as crias. Guiada por feromônios, a colônia pode se estender por centenas de metros, trabalhando em conjunto como uma enorme máquina de caça. Na Amazônia, as formigas guerreiras são a prova do poder absoluto do coletivo, uma inundação em miniatura que destrói toda a vida em seu caminho. Entre os troncos úmidos das árvores da selva amazônica, uma mancha brilhante salta entre as folhas verdes, é o sapo-flecha venenoso. Seu corpo minúsculo, com apenas alguns centímetros de comprimento, contém toxinas fortes o suficiente para matar vários predadores. Suas cores vivas servem como aviso, não me toque. Mas por trás dessa fachada mortal esconde-se outra face, a devoção de um pai. Quando os ovos eclodem, o pai ou a mãe carregam cuidadosamente cada girino nas costas, transportando-os para o alto das folhas de bromélia cheias de água. Lá, cada girino cresce em seu próprio pequeno lago, a salvo de predadores e livre de competição. A mãe costuma voltar para botar mais ovos não fertilizados, não para se reproduzir, mas para servir de alimento para seus filhotes. No mundo implacável da selva, esse é um comportamento incomum, um sacrifício próprio para garantir a sobrevivência da próxima geração. Pequena, mais mortal, frágil, mais devotada, a rã venenosa é um paradoxo vivo da Amazônia, onde a dureza sempre anda de mãos dadas com a maravilha. Na densa escuridão sob o dossel da Amazônia, um par de olhos dourados brilha como duas tochas gêmeas. É a onça-pintada, o predador mais importante da América do Sul, um fantasma silencioso neste mundo esmeralda.
A onça-pintada, Panthera onça, tem uma pelagem dourada alaranjada com rosetas pretas distintas, uma marca de beleza e uma camuflagem perfeita. Seu corpo musculoso e suas mandíbulas poderosas podem perfurar um crânio ou até mesmo a carapaça de uma tartaruga. Vê a mordida mais forte de todos os grandes felinos. Ao contrário dos leões ou leopardos, que caçam em grupo, a onça-pintada é um predador solitário que prefere emboscar suas presas, lançando-se a curtas distâncias com uma força avassaladora. Hoje, ele não tem como alvo presas pequenas. Sua vítima escolhida é o jacaré, outro governante das águas do Amazonas. Um jacaré adulto jaz imóvel na margem lamacenta, com os olhos semicerrados sob o calor sufocante do meio-dia. Ele parece estar a salvo, mas a morte o observa silenciosamente das sombras. A onça-pintada se aproxima furtivamente, com passos tão suaves quanto uma folha caindo. De repente, ela dá um salto relâmpago. A luta é breve. O jacaré jaz sem vida enquanto a onça-pintada arrasta seu cadáver para a margem e o esconde sob a folhagem densa. Um banquete à espera, bem merecido graças à sua paciência e seu instinto assassino perfeito. Na Amazônia, a onça-pintada é a encarnação do poder absoluto, uma sombra silenciosa e um predador imparável. Em uma terra onde a vida é uma luta constante, ela reina suprema, temida até mesmo por outros caçadores. No alto, onde a luz do sol se filtra através das camadas de folhas, uma figura se move lentamente. No mundo implacável da vida amazônica, o bicho preguiça segue um ritmo completamente diferente, a vida em câmera lenta. Com longas garras curvas como ganchos, ele fica pendurado de cabeça para baixo nos galhos por horas, quase sem se mover. Cada passo move apenas 0,24 km por hora, o que o torna uma das criaturas mais lentas da Terra. No entanto, essa lentidão é sua estratégia de sobrevivência, de conservar energia e evitar o olhar dos predadores. Em seu pelo cinza e peludo,
próspera todo um ecossistema em miniatura. Crescem musgo, algas e fungos, o que transforma o bicho preguiça em uma árvore em movimento e lhe proporciona uma camuflagem perfeita entre as copas das árvores. Dentro desse pelo também encontram refúgio insetos e pequenas borboletas. Durante quase toda a sua vida, o preguiçoso se agarra às árvores e só desce ao chão uma vez por semana para defecar. É nesse momento que ele fica mais vulnerável, pois corre o risco de ser atacado por onças, águias-arpias ou até mesmo cobras. Mas, na maior parte do tempo, o preguiçoso fica pendurado tranquilamente, como uma folha adormecida esquecida na floresta. Em um reino onde a sobrevivência avança em um ritmo frenético, o bicho preguiça é a exceção, uma criatura que perdura graças à quietude, misturando-se com o suave batimento cardíaco da selva amazônica. No alto, dentro do denso dossel da Amazônia, as cores e os cantos de inúmeras aves tecem uma sinfonia deslumbrante de vida. Aparece um tucano, com seu enorme bico cor de fogo, leve e ágil, que lhe permite arrancar frutos e regular o calor no ar sufocante. Com seu canto áspero e rouco, o tucano se tornou um símbolo vívido da floresta tropical. Não muito longe, o céu se enche repentinamente de cor quando um bando de araras levanta voo. Listras verdes, vermelhas e amarelas se misturam, cada casal voando lado a lado em laços para toda a vida. Seus gritos ecoam na floresta, tanto como um chamado para seus parceiros quanto como uma declaração de território. Neste mundo hostil, o arara encarna a lealdade, já que os casais costumam permanecer juntos por toda a vida, criando a próxima geração lado a lado. Mais no alto da copa das árvores, esse brilho escurece quando uma sombra gigante desliza. É a arpia, a ave de rapina mais poderosa da América do Sul. Com asas de mais de 2 metros de envergadura e garras tão grandes quanto uma mão humana, a arpia pode derrubar macacos, preguiças e até mesmo aves grandes em uma única mergulhada devastadora. Silenciosa e majestosa, ela inspira medo em todas as criaturas que se encontram abaixo. Na Amazônia, as asas não são apenas beleza, mas também força, sobrevivência e instinto.
Do bico ardente do tucano aos cantos vibrantes do arara, passando pela sombra mortal da arpia, tudo se funde em um retrato feroz e magnífico do céu tropical. Há dezenas de milhões de anos, quando os Andes se ergueram lentamente da terra, o curso dos rios gigantes mudou. Essas perturbações geológicas deram origem a um dos maiores ecossistemas do planeta, a floresta amazônica. Uma vasta rede de vias fluviais, encabeçada pelo rio Amazonas, que se estende por mais de 6.400 quilômetros, constitui a força vital da floresta. Aqui espreitam as anacondas gigantes, deslizam os botos e pululam as piranhas escarlates. Em terra, as onças pintadas, as formigas guerreiras e uma infinidade de mamíferos lutam para sobreviver. Nas copas das árvores, pássaros brilhantes, macacos brincalhões e preguiçosos de movimentos lentos tecem a vida no dossel. A Amazônia não é apenas uma floresta, é um ecossistema completo, onde cada criatura, desde o menor inseto até o predador mais poderoso, desempenha um papel no equilíbrio da vida. Desde as cobras gigantes escondidas nos rios, até as intrépidas lontras que desafiam os predadores, passando pelas crescentes correntes de formigas guerreiras. Da devota rã venenosa, da sombria onça pintada que espreita sua presa, do preguiçoso que se deixa levar pela quietude, até as asas brilhantes que sulcam o céu, todos se unem para compor a grande epopeia da vida na Amazônia. Este é o coração verde da Terra, onde cada batida do ecossistema ressoa em todo o planeta. A Amazônia regula o clima, produz oxigênio e abriga uma grande riqueza de vida ainda a ser descoberta. No entanto, esse coração enfrenta feridas, o desmatamento, as mudanças climáticas e a exploração humana. Se a Amazônia cair, milhões de espécies perderão seu lar e a humanidade também sofrerá as consequências. Em sua grandeza e fragilidade, a Amazônia nos lembra que proteger a floresta tropical é proteger a nós mesmos, pois o destino dessa floresta e o futuro da humanidade são, na verdade, um e o mesmo. A luta mortal pela liderança no mundo selvagem. Não há regras. As batalhas são travadas em silêncio. Lá, os chifres são armas nascidas da carne e do sangue, coroas para os fortes e sentença para os fracos. O mistério dos chifres e a luta mortal pela liderança.
Ao longo dos continentes, a natureza exibe paisagens espetaculares, e das savanas banhadas pelo sol na África às florestas geladas do Ártico, das montanhas escarpadas às vastas planícies. Cada ecossistema é um mundo à parte, onde as espécies coexistem em relações complexas e, às vezes, conflituosas. Nas infinitas pradarias do Serengeti, onde a terra racha sob o sol e o vento levanta poeira vermelha, um dos animais mais notáveis é o Gnus Conochaetes taurinus. Com corpo musculoso, cabeça grande e chifres curvos em forma de meia-lua, representa a força e a resistência em um ambiente implacável. O Gnus pertence à família Bovidae. Pode pesar até 250 kg e atingir 1,5 metros de altura na altura do ombro. Sua pelagem cinza-marrom e crina preta eriçada sobre o pescoço lhe conferem um ar poderoso. Tanto os machos quanto as fêmeas têm chifres, mas os dos machos são mais grossos e curvos, verdadeiras armas de combate na luta pelo acasalamento e pelo território. Vivem em grandes manadas, às vezes com milhares de indivíduos, e migram centenas de quilômetros a cada ano em busca de pasto e água. Essa vida difícil lhes deu reflexos rápidos e grande resistência. Com visão e audição apuradas, os gnus estão sempre alertas aos predadores. Mas sua maior ameaça pode vir de sua própria espécie. Durante a época de acasalamento, os machos enfrentam-se em duelos ferozes. Tudo começa com movimentos da cabeça, arranhões no chão e bufos, até que de repente se lançam uns contra os outros com toda a sua força. O som dos chifres a colidir ressoa na savana como um tambor de guerra que surge das entranhas da terra. Embora esses combates determinem a hierarquia dentro do rebanho, eles não os salvam da implacável ordem natural. Fora dessas arenas internas, o verdadeiro perigo espreita nas sombras, os predadores mais letais, astutos e precisos. E não há caçador mais eficaz do que um grupo de chitas que agem como uma unidade de elite. O sol atravessa as ervas altas onde os gnus pastam tranquilamente. Não muito longe, um grupo de chitas desliza rente ao solo como sombras silenciosas.
Na natureza, nem sempre sobrevive o maior ou o mais forte, mas aquele que sabe esperar. Coordenar-se e atacar no momento exato. Entre terras rachadas e arbustos dispersos da África subsaariana, um rebanho de búfalos africanos sincerusca feira avança como blocos de rocha em movimento. Com corpos imponentes e chifres fundidos no centro da testa, eles são os animais mais perigosos e imprevisíveis do continente. Os búfalos cafres podem pesar quase 1 tonelada, atingir até 1,7 metros de altura e mais de 3 metros de comprimento. Seus chifres são uma obra-prima da biologia, e a base é grossa e unida. Formando uma armadura chamada bosca. Capaz de resistir a impactos tão potentes quanto golpes de marreta. Como espécie gregária, o búfalo cafre é extremamente leal ao seu rebanho. Quando não enfrenta leões ou crocodilos, ele precisa resolver conflitos internos. Especialmente durante a época de acasalamento. Os machos se lançam em combates para estabelecer hierarquias dentro do grupo. Sobre o solo árido, 2 búfalos cafres adultos se chocam como caminhões sem freios. Sem avisos, sem perseguição, apenas força, aço e instinto. Eles colidem em uma batida que levanta nuvens de poeira. Finalmente, um deles recua. Não por fraqueza, mas porque perdeu na disputa de resistência física. Ele se retira silenciosamente do confronto, deixando o vencedor erguer a cabeça sob o sol escaldante. O búfalo cafre não tem garras nem velocidade extraordinária. Ele domina pelo peso, tenacidade e chifres como muralhas, armas capazes de intimidar qualquer inimigo. Ao redor da manada, um ecossistema multinível opera com precisão sob o sol ofuscante e sobre a terra rachada. Perto dali, um rebanho de impalas se move com delicadeza, com as orelhas erguidas, atentas a qualquer som suspeito. Ao longe, algumas zebras pastam tranquilamente, seus corpos listrados se destacam sobre a grama amarela. Elas costumam permanecer perto de manadas grandes, como os búfalos, orbitando como satélites em torno de um planeta principal. Porque os búfalos não são apenas fortes, mas também reagem rapidamente ao perigo. E atrás dos arbustos, um grupo de leoas descansa.
Seus olhos dourados seguem, com fome paciente, os movimentos do rebanho. Elas sabem que atacar um adulto é uma aposta arriscada, mas um bezerro retardatário ou um indivíduo fraco pode alimentar todo o rebanho. Nenhuma espécie sobrevive sozinha na savana. Na crueza da natureza, cada criatura cumpre uma função e é precisamente essa conexão silenciosa que compõe o ritmo majestoso da vida selvagem, onde o búfalo cafre é apenas um dos elos mais poderosos. Nas vastas planícies varridas pelo vento da América do Norte, onde a grama balança como ondas suaves. A imagem de manadas de bisontes bison avançando como uma maré negra sobre a terra tornou-se um símbolo vivo da vida selvagem. Com corpos colossais que ultrapassam os 900 quilos e uma pelagem espessa que os protege do inverno rigoroso. O bisonte é o maior herbívoro da América do Norte. Sua cabeça grande coberta de pelo denso como uma armadura é coroada por chifres curtos, mais grossos, ligeiramente curvados para frente, armas pequenas, mas incrivelmente eficazes quando é necessário lutar. Os bisontes vivem em grandes manadas, de dezenas a centenas de indivíduos. Os machos costumam se separar das fêmeas e filhotes durante a maior parte do ano. Retornando apenas durante a época de acasalamento, quando começam as lutas sem concessões nas pradarias cobertas de neve. No final do verão, 2 bisontes machos adultos lançam-se um contra o outro sem aviso prévio nem perseguição. São apenas 2 massas de músculos colidindo cabeça contra cabeça com um impacto que ressoa como um trovão sobre a terra. Eles não rugem nem gritam, mas cada passo é uma declaração. Os chifres curtos e firmes se prendem como travas de vida ou morte. A batalha não requer sangue, basta que um dos 2 caia ou se retire para que a ordem seja estabelecida. Fora do círculo de combate, a manada de bisontes continua avançando lentamente, como se nada tivesse acontecido. Mas cada indivíduo sabe bem que, se quiser se tornar líder, deve atacar, resistir e aceitar a derrota se não tiver a força necessária. Em torno do bisonte. Todo um majestoso ecossistema se move silenciosamente no solo. Os cães da pradaria sinomes aparecem ocasionalmente com a cabeça para fora de suas tocas. Emitindo pequenos assobios para alertar uns aos outros quando a manada se aproxima.
Eles são os pequenos sentinelas da pastagem, vivem em comunidades subterrâneas e contribuem para arejar o solo das vastas planícies. Na borda da floresta, a silhueta do lobo cinzento Canis lupus desliza em grupo. Raramente atacam um bisão adulto saudável, mas um filhote retardatário ou um animal idoso enfraquecido se torna a presa perfeita para sua paciência e coordenação letal. Quando as folhas do bordo ficam douradas e uma fina névoa cobre os vales da América do Norte, um som ressoa como um desafio através da floresta antiga. O bramido do alce, também conhecido como el. O alce é um dos maiores cervos do mundo, superado apenas pelo alce europeu. Os machos adultos podem pesar até 500 quilos e medir quase 1,5 metros na altura do ombro. Eles possuem chifres ramificados majestosos de até 1,2 metros, que se renovam a cada ano e, a cada ciclo, tornam-se mais largos, pesados e complexos. Vivem em manadas com fêmeas e filhotes. Enquanto os machos permanecem solitários até o outono, quando chega a época do cio. É então que os grandes guerreiros dos chifres se enfrentam no cenário natural tingido de folhas coloridas. Sob a luz matinal do outono, um grupo de fêmeas pasta no vale nebuloso, observando em silêncio enquanto dois machos adultos se aproximam cautelosamente. Seus grandes chifres refletem a luz do sol como coroas. Solias bramam com força é um canto de amor, mas também uma declaração de guerra e, sem hesitar, eles se lançam ao combate nas florestas silenciosas cobertas de neve da América do Norte e do norte da Europa. O alce caminha como uma sombra gigante entre as árvores. É o maior veado do planeta. Um macho adulto pode medir até 2 metros de altura e pesar mais de 600 quilos. Carrega sobre a cabeça chifres largos como 2 leques, com envergadura próxima a 2 metros, que se renovam anualmente e caem no inverno. Quando as florestas europeias se tingem de dourado no outono, uma voz rouca e prolongada se eleva entre a névoa. É o chamado do veado vermelho Cervus elafus, anunciando o início de uma intensa temporada de acasalamento. O veado vermelho é um dos maiores da Eurásia. Os machos adultos pesam entre 250 e 300 quilos, com chifres ramificados que se erguem como coroas de osso. A cada inverno, eles os perdem e, na primavera, voltam a crescer maiores.
mais grossos e afiados. Durante o cio, os machos se reúnem em clareiras onde as fêmeas pastam. Seus bramidos são tanto chamados de acasalamento quanto declarações de território. No meio de uma clareira coberta de folhas secas, dois machos se enfrentam. Os chifres se chocam com força, seus pescoços e ombros ficam tensos a cada empurrão, tentando expulsar o rival do círculo. As folhas voam, o solo se agita e a energia se dissipa a cada contato. O vencedor fica com a fêmea e patrulha a área como um guerreiro que conquistou sua fortaleza. O perdedor se retira em silêncio, levando consigo suas feridas e a humilhação. Nas encostas áridas da América do Norte, onde só há vento, rochas e precipícios, o carneiro selvagem ovis canadensis aparece como um guerreiro ancestral da natureza. Um macho adulto pode pesar até 140 quilos. Mas sua característica mais distintiva é o par de chifres em espiral que podem ultrapassar 1 metro de comprimento e pesar até 14 quilos. Não são apenas armas, são símbolos de status. Enquanto maiores, mais antiga e poderosa é a criatura. Quando chega a época do cio, os machos se agrupam em pequenos bandos. Cada um carrega seu casco em espiral sobre a cabeça e, quando o conflito eclode, não há cerimônias nem avisos. Dois machos se lançam um contra o outro com velocidade surpreendente. O vencedor se aproximará das fêmeas e se reproduzirá livremente. O perdedor, com os chifres lascados, se retirará do campo de batalha como um guerreiro que perdeu seu tempo. Nas falésias verticais dos Alpes, onde o ar é escasso e pode nevar mesmo no verão, a cabra montesa alpina Capra ibex aparece como a última silhueta flexível entre o céu e a rocha. Compartilhando esse habitat extremo, há outros habitantes silenciosos.
A águia real sobrevoa em busca de filhotes perdidos, as martas deslizam entre fendas e o raposa ártica espreita da borda da floresta. Nesse ecossistema frágil, a cabra montesa é um dos elos mais resistentes. Ela pode escalar paredes quase verticais e saltar entre saliências do tamanho de uma unha com incrível precisão. Um macho adulto pode pesar até 100 quilos. Mas sua característica mais impressionante é o par de chifres curvados para trás, que podem ultrapassar 1 metro de comprimento e são marcados por anéis profundos que registram cada ano de sua vida, como marcas do tempo. Vivem em pequenos grupos liderados por fêmeas. Enquanto os machos adultos vivem separados e só se reúnem no outono, durante a época de acasalamento. É então que começam os choques de chifres nos penhascos mais vertiginosos. Dois machos se enfrentam em uma saliência estreita e se lançam com força. O som do impacto de seus chifres ressoa no vazio como pedra contra pedra. Um único passo em falso pode significar a morte. Mas para eles vale a pena arriscar tudo pelo direito de se reproduzir nas alturas, onde o ser humano só pode olhar de baixo. A cabra montesa alpina persiste não apenas como uma criatura viva, mas como símbolo do equilíbrio entre coragem e destreza. Das savanas africanas às montanhas norte-americanas, das florestas europeias ao frio do norte, os chifres se tornaram um símbolo ancestral de força. Instinto e direito à reprodução no mundo selvagem. Onde não há leis escritas, apenas o instinto e a seleção natural decidem. Os chifres são a coroa dos mais dignos. Embora tenham dominado pastagens e montanhas por milhões de anos, muitas espécies guerreiras com chifres já não estão tão seguras quanto sua aparência majestosa sugere. O nil, o búfalo cafre, o alce, o carneiro selvagem e a cabra montesa alpina são classificados, em sua maioria, como de menor preocupação. Mas isso não significa que sejam invulneráveis. Algumas populações locais diminuíram drasticamente devido à perda de habitat, à caça furtiva e às mudanças climáticas. O bisão,
por exemplo, esteve à beira da extinção e só se recuperou graças a rigorosos programas de conservação e reintrodução. Em todo o mundo, governos e organizações conservacionistas implementaram medidas como a criação de reservas e parques nacionais, a proibição da caça ilegal e o controle de doenças. O monitoramento de populações com satélites e colares GPS, a educação das comunidades sobre a ecologia e a importância da biodiversidade. Mas, acima de tudo, a maior lição não é apenas a história dos chifres, mas a história da própria vida posta à prova. Nós, seres humanos, não somos espectadores. Cada ação, cada política, cada consciência pode ajudar a evitar que essas coroas biológicas desapareçam silenciosamente. Conservar não é apenas salvar uma espécie, é preservar uma parte da essência selvagem de nossa própria humanidade.